Ou é falso ou é verdadeiro. Agora, se é falso ou verdadeiro, eu não sei, tá? Tá bom? Mas é bom que vocês já vão se adaptando com isso para a lógica das proposições. Então, B, você já sabe quem é o B, né? Conjunto. Interessante observar o seguinte, ó. Duas coisas. Essa forma de representar um conjunto é chamado de forma por construção. Tá? A forma tabular seria a relação entre dois conjuntos? Não, a forma tabular é que você lista os elementos, é só isso. Isso aqui é a forma por construção. Ah, tá. Então você dá um conceito. É uma lei de formação. Dá uma lei de formação. É forma por construção. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó. Tá aqui, esse conjunto é o quê? Vazio. Há número racional cujo quadrado é 5? Não. O conjunto A é vazio, que a gente representa assim, não tem elemento. Se fosse para justificar, eu poderia dizer que não existe solução. É porque não há número racional. X ao quadrado igual a 5. Isso aqui é falso, qualquer que seja o x racional. Qualquer que seja o x racional, x ao quadrado é diferente de 5. Tá, diga. Voltando para esse, seja um conjunto de cada x que você chamou. O que eu queria saber é que o x já pertence ao outro. Certo. Então, o px não é necessariamente verdadeiro? Não, mas eu estou relacionado ao conjunto A. A é o conjunto formado por cada x de U, tá o que P de x. Px é uma afirmação. Para cada x eu tenho uma afirmação P de x. Eu sei se ela é verdadeira ou falsa? Não, depende do x, como aqui, ó. B é o conjunto formado por cada x em Z, tal que x é múltiplo de 3. Então eu tenho para cada x uma afirmação. X é múltiplo de 3. Se é verdadeiro ou é falso? Não sei, depende do x. X igual a 5 é verdadeiro? Falso. X igual a 7 é verdadeiro? Falso. X igual a 9 é verdadeiro? É. Tá certo? X pertence a A se e somente se X Px é verdadeiro. O que é necessário, quando eu represento dessa maneira, está subentendido. O que é necessário e suficiente para que X seja elemento de A? É que a afirmação seja verdadeira. Só está em A X de U para o qual Px é verdadeiro. Tá? Tanto é que aqui, ó, o A é vazio. Por quê? Porque para todo x, essa afirmação, para todo x racional, essa afirmação é falsa. Tá certo? Por exemplo, você pega aqui, ó. Seja para cada x em que, ó, seja para cada x em que a afirmação de afirmação. Px é 2 divide 7. Tá aqui, essa é a afirmação. Olha a afirmação Px, 2 divide 7. Ali no contém, não é um outro símbolo? Como? Contém ali, vai achar outro símbolo. Não. Na relação de pertinência é possível dizer contém. Não pode dizer x está contido. X sendo elemento, você não pode dizer não. Diga. Uma dúvida? Ali que você escreveu aqui de x, é? Por causa da afirmação? Px. A afirmação Px, a afirmação que eu faço, Px é 2 divide 7. Para cada x, essa afirmação é o quê? Falsa. Ó, olha aqui, ó. Seja U um conjunto e para cada x de U, uma afirmação Px. Uma afirmação atrelada ao x, mas não necessariamente sobre x, a respeito de x, tá certo? Qual é a afirmação para cada x aqui? Qual é?
2 divide 7. Então, se eu escrevo o conjunto A, o conjunto formado por cada x pertencente a quê? Que não pertencem. Por cada x pertencente a quê? Tal que P de x, ou seja, o conjunto formado por cada x pertencente a quê? Tal que 2 divide 7. Esse conjunto é o quê? Vazio, você entendeu? Isso é vazio. Para cada x, a afirmação é falsa. Entendido? X pertencente aos racionais, tal que 2 divide 6. Não seria todos racionais. Todos racionais. Se fosse 2 divide 6, aí quem seria o conjunto A? Nos racionais, tá? A afirmação ela não precisa estar atrelada à variável. Né? Não, ela está atrelada à variável, ela não precisa ser sobre a variável. Aqui, por exemplo, você usou o x sendo múltiplo de 3, mas ali é só uma afirmação. Mas não, uma afirmação. Para cada x, a afirmação é 2 divide 7. É a mesma afirmação para o 4. Qual é a afirmação para o 4? 2 divide 7. Qual é a afirmação para o 1000? 2 divide 7. Qual é a afirmação para 2 terços? 2 divide 7. Para cada x, a afirmação é falsa. Então eu poderia usar x pertence aos racionais, tal que está chovendo agora. Quê? Por uma afirmação. Hã? Sim, eu poderia substituir por uma afirmação plausível na realidade. Uma afirmação que tenha valor verdadeiro ou falso. Para cada Está x. chovendo agora. Hã? Está chovendo agora. Aí ela pode assumir verdadeiro ou falso. Então eu poderia usar esse exemplo. Tá? Tá bom? Pronto. Tá. Só que, olha, veja bem, qual foi a sua afirmação? Qual foi? Está chovendo agora, né? Essa afirmação é verdadeira ou falsa, mas é o seguinte, você só consegue dar valor a ela depende do tempo. Ela depende do tempo. É uma afirmação atrelada ao tempo. Então, está chovendo agora é uma afirmação atrelada ao tempo. É uma afirmação para cada tempo você tem a afirmação. Está chovendo agora. Aí o conjunto muda com o tempo. Tá? Então não é uma coisa Hã? não é uma coisa fixa. Você vai entender isso quando eu chegar em lógica da introdução à lógica. Porque aí são dois parâmetros aí que você está, o elemento, o conjunto e o tempo. É uma afirmação sobre um par ordenado. Está chovendo, X e T, está chovendo em T. Tá? Vamos com calma. Tá? Bem, então tem isso aí, essa é a forma por construção. Tá certo? Que tira qualquer dúvida. Quem é o ômega nessa forma por construção? Quem é o ômega? Aqui é o conjunto formado por cada x pertencente a n, tal que x é o quê? A. Tá? Tá entendido aí? Os dois pontos que o senhor falou geralmente antes para... É que é por definição. Eu não estou provando nada, eu estou definindo dessa forma, tá? Tá? E quando eu coloco desse jeito, eu não preciso botar. Alguém pode dizer, não, você tem que botar. É o conjunto formado por cada x em U, tal que P de x é verdadeira. Não precisa essa parte é verdadeira. Quando eu exibo um conjunto desse jeito, eu boto x é múltiplo de 3 é verdadeira? Não, x é múltiplo de 3. Isso pode ser verdadeiro ou ser falso. Só me interessa quando é verdadeiro, para estar no conjunto. Entendido? Certo? Agora continuemos. Aí eu vou ao encontro do que você perguntou. Definição. Definição de inclusão. Tá? Definição. Sejam A e B conjuntos. Dizemos que A está contido em B, ou que B contém A, tá? E escrevendo
dizemos que A está contido em B e escrevemos com esse símbolo aqui, ó, quando cada elemento de A é também elemento, precisa nem um também, né? É elemento de quem? De B. Quando todo elemento de A é elemento de B. Então você diz que o A está contido em B ou que o B contém A. Tá? Tá? Quando eu digo o que é uma definição, eu já digo que não é. Quando é que A não está contido em B? Hã? Quando existe um elemento em A que não é elemento em B. Tá certo? Existe pelo menos um. Tá certo? Tá bom? Tá? Então, já fica implícito aqui. Quando é que A não está... Se eu estou definindo... E outra coisa, como é que eu escrevo A não está contido em B? Como é que se escreve? Como é que se escreve? Vou até botar aqui, ó. Tá certo? Caso contrário, quando houver um elemento em A que não é elemento de B, nós escrevemos como? Caso contrário, entenda, escrevemos o quê? Como é que nós escrevemos? Assim. Tá? E dizemos que A não está contido. Nós escrevemos dessa forma, porque o caso contrário está contido, pressupõe o quê? O não está contido. Quanto é que não está contido? Quando há um elemento em A que não há em B. Basta, ou seja, para mostrar que A não está contido em B, é necessário e suficiente exibir um elemento de A que não seja elemento de B. Tá bom? Tá? Então, se você pega aqui, ó, A igual a 0, 1, 2, 3, B igual a 0, 1, 2, 3, 4. O A está contido em B, né? E o quê? E o B não está contido em A. Eu posso escrever assim, B contém A e o quê? A não contém B. Tá certo? Bom, essa é a relação de... Aqui, a outra relação é a relação de pertinência. Essa relação aqui é a relação de inclusão. Tá? Está contido ou não está contigo? Diego. Pertinência faz referência a elementos e continência a conjuntos? Relação de pertinência é a relação entre elemento e conjunto. Por isso é o que eu botei aqui. X tem a natureza de elemento. A tem natureza de conjunto. Você diz se X pertence ou não pertence a A. Tá? Continência de conjunto. A relação de inclusão não é continência. A relação de... A continência é bater continência, né? A relação de inclusão é a relação entre dois conjuntos, tá? E aí vem a definição a que eu quero chegar, que você tem que entender, que é a seguinte, é a definição de igualdade. Passa despercebido a definição de igualdade, mas é muito importante que você tenha a definição de igualdade para saber como você prova que dois conjuntos são iguais. Então você tem sejam A e B conjuntos. Dizemos que A é igual a B e escrevemos assim, A igual a B, quando
Todo elemento de A é elemento de B, ou seja, o A está contido em B e o B está contido em A. Da definição, então, para você mostrar que dois conjuntos são iguais, você precisa mostrar que cada um deles está contido no outro. Tá? E a relação de igualdade é uma relação simétrica. Se A é igual a B, B é igual a A. É transitiva. Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. E é reflexiva. Um conjunto é igual a ele mesmo. Tá? Tá bom? E daí sai olha aqui, ó, como você responde certas coisas. Primeira coisa. Para você mostrar que A não está contido em B, você precisa exibir um elemento em A que não seja elemento de B. Portanto, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Por quê? Você tem um conjunto A e o vazio. Para você mostrar que o vazio não está contido em A, você precisa fazer o quê? Exibir um elemento no vazio que não pertence a A. Você consegue? Então o vazio está contido em A. Porque não há elemento no vazio que não pertence a A. Não existe, tá? Então o vazio está contido em qualquer conjunto. Outra coisa que você consegue responder é o seguinte, é que esses dois conjuntos são iguais. Ó. Olha um fato importante da união. Da união não, da definição de igualdade. É que esses dois conjuntos são iguais. Por que esses dois conjuntos são iguais? Cada elemento do primeiro é elemento do segundo, reciprocamente. Cada elemento do segundo é elemento do primeiro. Então os conjuntos são iguais. Ou seja, se você repete os elementos, você não muda. Na representação tabular, se você repete elementos, você permanece com o mesmo conjunto. Por quê? Por causa da definição de igualdade. O A está contido em B, o B está contido em A, então os conjuntos são iguais. Não importa, tá? Não importa. O que é que você queria me perguntar antes? Você queria perguntar um negócio antes, o que era? Ah, então esqueceu. Tá? Tá bom? Olha, quando eu quero indicar que um primeiro conjunto está contido no segundo, mas eles são diferentes, eu indico assim, ó. Como aqui, ó. O A está contido em B, né? O A é igual a B? Hã? Esse exemplo aqui. Aí você diz assim, ó. A está contido em B, aí você coloca um traço aqui fechado. Isso quer dizer o quê? O A está contido em B, mas não é igual a B. Isto é, nós dizemos que o A é subconjunto de B, subconjunto próprio. Tá? Quando o A está contido em B, você também diz que o A é subconjunto de B. Diga. O vazio, ele é um elemento? Não, é conjunto, cara. Vazio é o conjunto que não possui elementos. Ele existe para você fechar a teoria dos conjuntos. Assim como o zero existe para você fechar a teoria dos números. Você conta. Então, quando não tem nada, você precisa de um símbolo para representar nada. É o zero. Né? Aí fecha a teoria dos números. O vazio fecha a teoria dos conjuntos. Entendido aí? Até agora? Aí tem as operações com conjuntos. Quais são as operações? União, intersecção e diferença. Tá? Então, definição. Entenderam aí a igualdade? Vou voltar a ela para mostrar a igualdade de conjuntos. Então, outra definição. Tá tudo aí aqui. Sejam A e B conjuntos. Sejam A e B conjuntos. A união